essas coisas, não. Bem, estamos começando a gravar. Bom dia a todos. Eu dei um título para a minha aula de hoje, né? Sobre inspiração, não sei do que. Eu coloquei o nome da aula, Medeia em Trama. E aí, interessante, né? A gente vai ter uma visão da mulher bárbara. Não é a única, a gente já viu, né, na aula de introdução a Eurípides, não é a única peça que tem ali como foco a ação, a situação de uma mulher bárbara, né? A gente vai ter as troianas, a gente vai ter, apesar do título Fenícias, né, que vai tratar do Édipo, mas a gente tem esse enfoque a partir de mulheres estrangeiras, a gente tem a Écuba, não podemos deixar de falar sobre isso, Andrômaca, não nos esqueçamos, né? A gente teve uma aula só passando por todas essas peças. Eu sei que são muitas peças e obviamente, a leitura do Eurípides, para quem se interessar, é uma leitura a ser feita a posteriori a esse curso. Então, espero poder despertar algum interesse em vocês com relação a esse autor extremamente controverso, né? A gente já viu nas duas aulas anteriores, qual foi, né, a repercussão que ele teve no seu tempo, quão poucos prêmios ele ganhou, né? Geralmente ele ficava mesmo na terceira posição, ao ponto dele, no final da sua vida, deixar a própria cidade de Atenas e se dirigir à Macedônia, onde ele morre. Então, assim, a gente vê, né, na vida e obra de Eurípides, vamos assim falar, um certo desgosto com os acontecimentos da cidade. E isso ele aponta muito claramente nas suas peças. Por mais que a gente não queira fazer uma leitura política dos seus textos, tá? Lembre-se, né, que eu sempre falo para vocês que o teatro grego antigo ele era financiado pelo Estado, existia toda uma configuração e que os mais ricos da cidade, sob a figura do corego, né, no financiamento das peças, no financiamento do coro, né? O corego é aquele que, daí o nome corego, é o que financia o coro. Então, era uma forma de taxação, vamos dizer, taxação de riqueza, né? Daquela época, daqueles que tinham bem, né? Ou eles financiavam o teatro, ou financiavam a construção de navios, e etc. Então, o exercício dessa atividade tinha o aval da cidade, né, nesse sentido do financiamento, e, obviamente, era algo que era feito no interesse da própria cidade, que fomentava esse tipo de produção. Então, a gente vai ter um diálogo muito direto, isso a gente já viu nas aulas anteriores. Oi, Eduardo, não conheço o Eduardo, mas eu estou gravando no final. Você se apresenta, bem-vindo, de qualquer maneira. Oi, Eduardo, bem-vindo. Depois a gente se fala, que eu estou gravando, eu vou terminar 20 minutos antes do nosso horário final, e aí a gente resolve algumas questões, até para vocês entrarem na próxima aula sem muita afobação, né? Eu acho que vocês têm aula daqui a pouquinho, às 9. Então, tem uma relação muito próxima com a cidade, a gente já viu a questão da leitura do mito, né? Inclusive, aí eu sempre confundo, tá? Se é aqui em literatura, se é em matrizes clássicas, de qualquer maneira, os meus vídeos estão disponibilizados. Eu acho que eu passei pelo Classroom para vocês assistirem meus vídeos de tragédia, que é bem introdutório, tá? E aí eu me centro no Édipo, de Sófocles, mas vocês vão ver muito claramente que a leitura do mito, desde Homero, é uma leitura que é atualizada. Homero vai pegar aqueles contos todos que foram agrupados na sua poesia, né, nos seus poemas, e vai colocar também numa linguagem que se dirija àquela classe aristocrata do seu tempo,
e aí depois a gente vê, né, a questão da escrita do Homero, a escrita da Odisseia, a escrita da Ilíada, que também vai se dar por uma decisão de um tirano, no seu aspecto mais demagógico possível, né, de trazer ao público, trazer à população algo que enaltece o grupo, né, que é um elemento de identificação, de identidade desse grupo. Os festivais de tragédia, os festivais dramáticos também foram inaugurados com o aval do governo, com o aval, na época, da tirania, mas o formato que a gente conhece se desenvolve durante o caminhar do Estado Democrático de Atenas, né? Os autores que são ligados à cidade de Atenas, os enredos nos fazem olhar a cidade de Atenas, por mais que todos esses mitos, ou boa parte desses mitos, transcorram majoritariamente em outras cidades, cidade de Tebas, cidade de Corinto, Argos. Então, a gente tem sempre esse olhar direcionado para a cidade de Atenas. E nisso, Eurípides ele se destaca muito bem, porque mais do que os anteriores, mais do que Ésquilo, mais do que Sófocles, ele tem uma inclinação a tomar dois posicionamentos, tá? E aí já comecem a fazer as anotações de vocês. Dois posicionamentos importantes. Inicialmente, né, nas suas primeiras peças, a gente tem, e isso, quem vai falar não sou eu, quem vai falar isso melhor do que eu é a Jaqueline Derrumie, o texto teórico que eu passei para vocês sobre Eurípides, né? Ela vai falar sobre o elemento patriótico, né, o conteúdo patriótico nas suas primeiras peças, patriótico nacionalista, vamos assim dizer, também, né, podemos usar esse termo, apesar de não termos nação nesse período, nação é um dado posterior, mas ele tem o elemento patriótico muito forte nas suas primeiras peças, e a peça de hoje é uma peça de 431, não nos esqueçamos. Eurípides começa a sua trajetória como tragediógrafo em 455, e olha que interessante, com uma peça chamada As Pelíades. As Pelíades são as filhas de Pélias. Pélias vai ser o rei que vai dar a tarefa para Jasão de trazer o velo, né, a pele do cordeiro de ouro. Olha a ligação. Então, ele já tem um olhar voltado para esse mito, né, dos argonautas, e em especial para a nossa Medeia, porque no mito, e aí hoje a gente vai fazer um apanhado, né, da leitura da personagem, da Medeia, dessa bruxa, dessa feiticeira, dessa bárbara, que é colocada não só nesta peça de Eurípides, e aí a gente tem que lembrar, né, o conceito de trilogia, que a gente tem desde o Ésquilo, né, quando a gente lê ali a Oresteia, o Agamemnon, as Coéforas, as Eumênides, nós temos uma trilogia de um único tema, mas não necessariamente é assim, quando a gente tem, por exemplo, com Sófocles, né, as diferentes peças que tratam do ciclo tebano, elas foram encenadas em diferentes grupos de tragédia, lembrando que os tragediógrafos encenavam 3 peças de tragédia e um drama satírico a cada participação. Então, com isso, a gente vai ter Édipo tirano num determinado ano, a gente vai ter Édipo em Colono, né, que um outro ano a gente vai ter Antígona em festivais diferentes. Então, não necessariamente uma trilogia temática. Então, daí que a gente tem, por exemplo, as Pleiades, Pelíades, né, as filhas de Pélias, em 455, e Medeia de 431. As Pelíades são uma peça
que tem uma conexão muito direta com Medeia, né, com a Medeia do Eurípides, justamente porque vai falar do trágico desfecho da vida de Pélias, quando ele é morto por sugestão, por condução da própria Medeia, pelas suas filhas, né? E nisso eu vou passar para a gente reconstituir esse mito, que é um mito anterior à Guerra de Troia. Então, é um mito bastante antigo. A gente vai ver as inovações que Eurípides vai nos dar na sua leitura do mito, na sua versão da história, né? Na versão do diretor, vamos assim dizer. Então, é importante para a gente observar isso. Aí eu começo falando, se eu estou falando lá do passado, de tantas leituras que foram feitas dentro, né, com relação a esse mito, hoje não é tão diferente assim. Então, o que fica do mito, né, para a nossa contemporaneidade? E aí eu coloco para vocês uma imagem forte da atriz Márcia Lima, em que ela vai encenar a Medeia Negra em 2018, então é bastante recente essa peça, né, essa encenação é bastante recente, e que vai falar justamente, vai pegar do mito essa caracterização questionadora de Medeia. Medeia, ela questiona não só a sua posição naquela sociedade dela como uma bárbara, então como não estando dentro da sua cultura, não tendo relações familiares com aqueles elementos que a cercam, né? Não só nesse sentido, mas no sentido do papel da mulher. Ela questiona qual é o papel da mulher casada, justamente por ela estar sendo colocada de lado, né? Na verdade, ela está sendo abandonada pelo marido esse que, na configuração do seu tempo, era o dono do seu corpo, pelo qual as próprias mulheres tinham que pagar um dote, né? Pagavam um dote para se tornarem escravas desse novo dono, né? Passava da mão do pai para a mão do marido. Isso é algo que reverbera até os dias de hoje, como a gente vai ver em algumas sociedades. O Brasil já se desenvolveu nesse sentido, mas existem sociedades, eu conheço sociedades, posso falar de um país, a Áustria, em que majoritariamente as mulheres tiram o nome do pai, não recebem o nome da mãe, tá? É só um sobrenome. E só retira o nome do pai para receber o do marido. A gente ainda tem essa marca, né, registrada de quem são os donos desses corpos. Então, é bem interessante que essa leitura vai falar justamente não só da descolonização do pensamento patriarcal, mas também da descolonização do corpo da mulher negra, né? Isso é bastante interessante, essa leitura, que é uma leitura que retoma aspectos importantes desse mito. Então, é bem interessante a gente ver o que se toma. E se a gente for pensar na questão da poesia, né, o que fica da poesia, e a leitura da poética de Aristóteles é bastante importante, eu posso localizar para vocês, para quem quiser depois, né, consultar, no trecho 1451b, lendo, né, em seguida, no item 1451b, a partir do item 25, tá? Eu não sei qual é a tradução que vocês usam, vocês sabem que eu uso a tradução do Paulo Pinheiro, que é bem divididinha mesmo, e que ele fala: do que foi dito até então, fica evidente que o poeta deve ser antes o artífice de enredos do que de versos, pois é poeta em virtude da mimese, porque elabora mimese de ações, né? Nesse sentido, o que ele está falando é que, e aí eu tenho que pegar o contexto anterior, é que o poeta ele se baseia na história nos ciclos, né, ou nas histórias de algumas famílias.
mas se basear no ciclo de algumas de história, né, de algumas famílias, não quer dizer que o poeta não crie, e ele cria. E nesse sentido, uma outra observação que eu quero fazer a vocês é que quando ele faz a diferença, né, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter me ouvido falando a diferença entre a história e poesia, em que ele vai falar que a poesia fala do que poderia ter acontecido. Então, isso é que é interessante, porque quando se retoma um mito de um ciclo familiar, se retoma sobre uma nova leitura. Então, se fala também do que poderia ter acontecido, e a história fala do que de fato aconteceu. E aí o Aristóteles ele vai chegar à seguinte conclusão: por isso que a poesia ela é mais filosófica do que a história, porque vai tratar do mito, vai tratar do que é universal. Tá? Se vocês quiserem depois, eu não vou, eu tenho tantas coisas marcadas no meu livro, e assim, a Poética é um livro que eu leio com uma certa frequência, eu não posso dizer quantas vezes eu leio a Poética, mas vamos dizer assim, é um dos meus livros de cabeceira, né? Eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas é um trecho bastante conhecido. Então, a poesia, ela se aproxima muito mais do aspecto filosófico, e aí vamos pensar que o Aristóteles é um homem do quarto século, tá, em que a filosofia, a tragédia, já não tem tanto mais o seu papel na paideia grega, mas sim a filosofia. Então, ele fala que olha que lindo, né? Ele fala que a poesia ela é mais próxima da filosofia justamente por lidar com caráter universal, na sua expressão mimética. Então, daí que a gente entenda as muitas leituras que esse mito pode ter, não só no teatro, né? No teatro, no Brasil, nós temos várias encenações, nós temos não só a Medéia Negra de 2018, mas a gente tem a Gota d'Água de 1975. Muitas pessoas conhecem, só são levadas a Medeias, tá? Muitas pessoas da minha geração, tá bom? Não sei como é que é para vocês, sinto-se à vontade para falar, mas muitas pessoas chegam à Medéia, e a gente já tratou desse aspecto da recepção, né, dos textos, pelo menos nos vídeos que eu tenho sobre o Sófocles, em especial sobre Édipo, né? O Édipo nos chega muitas vezes pela chave da psicanálise, não pelo Sófocles direto. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Medéia, no Brasil, tem um fenômeno de que ela chega às pessoas através da Gota d'Água, do Chico Buarque, de 1975, que é um texto, vocês podem ter acesso a esse texto, foi encenado, com músicas feitas especialmente para essa peça, num outro contexto, tá? Num contexto de no contexto imobiliário, né? Se está construindo um condomínio e aí as pessoas têm acesso à compra, né, dessas casas, esses condomínios populacionais, né? Então, as pessoas têm acesso, o dono, quem tem isso nas mãos é o creonte, então a gente tem aqui a figura do creonte também, e aí o Jasão da peça, que é casado, né, com a Medéia da peça, ele se interessa e se casar com a filha do dono desse condomínio, e é muito interessante a gente ver que na Gota d'Água, as referências masculinas são referências muito próximas à caracterização que é dada na peça original, né, na peça de Eurípides, porque a mulher é uma figura que vai ser mais atualizada, na verdade, né, porque ela se localiza mais propriamente perto do seu tempo, ao ponto de que um dado interessante dessa peça é que os nomes, obrigada, Otávio, os nomes das personagens da Gota d'Água são todos originais. É o Creonte, é o Jasão,
mas a Medeia não, a Medeia vai se chamar Joana. Então, para a gente perceber, né, que essa postura patriarcal, né, dessa figura do masculino, não mudou com o tempo. Daí essa percepção do nome que é dado é importante, algo que, inclusive, é comentado pelo próprio Aristóteles, né, sobre os nomes que são conhecidos, alguns autores que dão nomes novos a personagens, mas ele sugere, né, orienta a usar nomes ou mitos que são conhecidos. E temos também do Antunes Filho, não há muito tempo, mas em 2001, ele fez uma Medeia e depois deu uma enxugada nessa Medeia em 2002 e fez a Medeia 2. Isso para falar no teatro. Para falar no cinema nós temos várias encenações de Medeias, as duas mais conhecidas, né, a de Pasolini, de 1970, e é interessante ver a figura que ele escolhe como sua Medeia, uma figura fortíssima, né, que é a figura de Calas, que em si tem uma história fantástica de posicionamento do feminino em relação à figura, né, masculina. É muito interessante a história pessoal de Calas com a história da Medeia. Então, eu acho que isso é bastante representativo também nessa leitura da Medeia do Pasolini. E a mais recente, a mais sinistra também, do Lars von Trier, como tudo que ele faz, da década de 80, também eu recomendo, né, que das férias de vocês com a leitura do original da Medeia, vocês possam também ter o prazer de conhecer essas releituras do mito. Então, é importante a gente localizar. Como eu falei, estou falando da releitura atual dos mitos, mas é um mito bastante antigo, né? O mito dos argonautas já aparece ali na Odisseia, quando Circe está orientando sobre o retorno de Odisseu para sua casa, e vai falar de um determinado lugar em que somente um navio passou, que é a Argo, né, que é o nome do navio dos argonautas. Então, a gente já tem ali na Odisseia. É um mito muito importante na Grécia Antiga, porque é um mito civilizatório, né? Essa viagem de Jasão por todo esse espaço que vocês podem ver, é um mito que explica, né, fundações de cidades, por exemplo. Né? Vocês sabem que os mitos de Gnóstos são mitos que mostram a origem de determinadas cidades. Acho que na Eneida, por exemplo, isso fica bem claro para a gente, né, posteriormente. Então, a vasta e cheia de aventuras, né, essa viagem vasta e cheia de aventuras de Jasão, que aí vocês estão vendo aqui, ó, nessa linha verde, né, quando ele chega a Cólquida. Cólquida é uma região que hoje é a Geórgia. Obviamente, né, é uma viagem que explica a conquista do mar. E nisso a gente também pode retomar a questão da Guerra de Troia, né? Troia fica bem aqui em cima, perto, né, do Helesponto, e aí o Helesponto também se refere ao mito do velo de ouro, né, da pele do cordeiro de ouro, que junta a fuga de Fricho e Hele, porque eles seriam sacrificados, e Hele cai nessa viagem, né, em cima de um cordeiro que voa, Hele cai no ponto. Ponto é uma palavra grega para mar, né? Então, é o mar de Hele, na verdade, que se localiza aqui. Então, vocês vão percebendo que esses mitos são realmente mitos que explicam as conquistas dos gregos nesse vasto mar, né? E aí a gente vai conhecer nessa viagem de Jasão a nossa feiticeira Medeia, cuja representação eu coloco aqui para vocês é uma representação do quarto século. A gente vai ver aqui hoje também várias imagens da história de Medeia
E essa em especial, né, que é a mais conhecida, é uma imagem do quarto século, né, lá no finalzinho do quarto século. Isso é importante da gente notar, porque todos os teóricos, quando vocês forem ler lá o Eurípides no Brunisnel, quando vocês forem ler o Eurípides lá no Lesch, tá, que são dois autores que vocês já têm acesso, que eu deixei para vocês desde setembro, o que eles vão apontar, e é nisso que a gente começou a aula de hoje falando dessas muitas leituras antigas e contemporâneas do mito, e citando o nosso Aristóteles aqui, que o Otávio deu essa referência para a gente, né, do que trata do universal ali, e qual é o papel do poeta, portanto, né, não é lidar com características particulares, mas sim lidar com o que é universal, que a gente, portanto, entende como é que se pode trazer o mito até o nosso mundo contemporâneo. Além do caráter universal, a gente também tem esse elemento, né, esse dado de que essa história é uma história retomada. Lembre-se que eu falei no início da nossa aula, a saga dos Argonautas, é uma saga que ocorreu antes da Guerra de Troia. Então, a versão do mito que o Eurípides vai dar, e aí por isso que o Aristóteles, nessa citação que eu fiz para vocês, né, lá do 1451b, a partir do trechinho 25, que fala que o poeta ele é o artífice de enredos. É muito interessante, o poeta ele é artífice de enredos, mais artífice de enredo do que de versos, né? Porque o verso você tem que burilar, mas não é a única preocupação do poeta. O poeta se preocupa com que história, como ele vai dar essa formatação da história, em especial porque logo em seguida ele vai falar da questão do nó e do desenlace desse nó. Então, a versão que o Eurípides vai dar, ele vai incluir a sua leitura, vai incluir na sua leitura o assassinato dos filhos, né? O assassinato da princesa já era conhecido, mas o assassinato dos filhos é a grande novidade, como diz o Aristóteles também, paradoxa, né? Que vai contra a expectativa, e isso causa o quê? A gente já viu isso, desculpem se não foi aqui na aula de literatura, foi lá nos vídeos que eu disponibilizei de matrizes. O que vai contra a expectativa causa terror. Então, esse elemento, né, do trágico, do catártico, está no nosso Eurípides, por mais que a gente possa percebê-lo um tanto descaracterizado, se compararmos com o que é ditado pelo Aristóteles, né? O Aristóteles vai falar que o mito complexo, ele é composto dos 3 elementos, quais são? Reconhecimento, reviravolta e o patético. O patético ele é traduzido como catástrofe, né? Mas em grego se chama pathos, isso que é importante. Então, é uma ação que é conduzida pela emoção. E nesse sentido, e daí que o nosso Aristóteles não à toa vai falar que o Eurípides é o mais trágico de todos, a Medéia está cheia, né? Nesse terceiro elemento, do início ao fim, né? E a gente vai ver alguns trechos da Medéia em que a gente tem um solilóquio, e que isso é interessante, porque nesse solilóquio a gente vê muito claramente que não é um embate mais que vocês devem ter visto com o Ésquilo, e a gente vê isso também no Sófocles ainda, não é um embate divino e humano, que a gente acompanha desde Homero, né? A Romilly, o texto da Romilly que eu passei para vocês, ela fala muito claramente que essa noção de causalidade dupla entre o divino e o humano percorre Homero, vai até o Sófocles. Mas quando chega no Eurípides, é o simplesmente humano. Então, na verdade, o contraste que ocorre, o que é colocado ali na Medéia,
é um contraste entre a duplicidade ou a dualidade do indivíduo entre emoção e razão. Porque quando ela tá para matar o filho, ela reflete se ela deve de fato fazer isso, né? Porque existem duas palavras importantes nessa peça. Uma é timós. Timós é o lugar das emoções, tá? Então é o sentimento. E o outro é buleumata. Buleumata vem de buleuma, que é pensar, raciocinar, deliberar. Deliberar é uma palavra importante, né? Daí a bulé, né? A bulé, que a gente chama alguns chamam de senado, mas é o conselho, né? Conselho deliberativo, vamos assim dizer. Então, ela vai colocar isso muito claramente. Eu não sei se eu sigo o meu timós ou se eu sigo os meus raciocínios, né? Isso é interessante. Esse é o grande embate, né? Como eu já falei na aula anterior sobre Eurípides vai mostrar um nível de, por mais que pareça, e por mais que Eurípides fale que o Aristóteles fala que ele é o mais trágico, justamente por essa questão do pathos, ele é o mais racional de todos. Isso a gente vai ver hoje também, espero, tá? Então, a gente passa a conhecer essa feiticeira da Cólquida muito, muito antes do Eurípides, uma história que já era conhecida antes mesmo, né, da Guerra de Troia. Então, ela é filha de Aetes ou Eetes, ela é sobrinha de Circe. Então, Circe, que teve uma participação importante na Odisseia, ela já era bastante conhecida. E aí as figuras do Jasão, a cidade de Corinto e a cidade de Atenas. Isso é importante, porque o final da peça aponta para isso necessariamente, tá? Necessariamente. Lembre-se do que eu falei na abertura da aula de hoje. E daí, como eu estou numa fase muito de mitografia, eu não deixei de investigar Ovídio, né, as Metamorfoses, Dioniso de Sicília, na sua biblioteca histórica. É muito interessante o que ele fala. É muito interessante que o Dioniso vai falar de Medeia. Ele descreve Medeia como tendo um espírito civilizado. Olha que interessante, né? Porque muitas das leituras que a gente faz da Medeia mostram para a gente a questão da Medeia bárbara. Só uma bárbara poderia matar os filhos dessa forma. Mas, na verdade, o Dioniso, se vocês forem procurar, ele é conhecido como Dioniso Sículo, tá? Ou Dioniso da Sicília, de qualquer maneira. Diodoro Sículo, ou Diodoro da Sicília. Na sua biblioteca histórica, ele vai caracterizar a Medeia como uma pessoa civilizada, porque o que acontece? Né? Nesse mito do velo de ouro, Fricho chega à Cólquida, né? Ele sobrevive a essa ameaça de morte da madrasta, e ele dedica esse velo de ouro no templo de Ares, né? E fica lá guardado. Só que o Eetes, que é o pai da Medeia, vai receber um oráculo que vai dizer que ele seria morto pelos pés de um estrangeiro. Então, na cidade, no território da Cólquida, todo estrangeiro deveria ser sacrificado, deveria ser assassinado. Tá? Só que Medeia, na visão do Diodoro Sículo, ela era civilizada porque ela não concordava com isso. E aí, tá, por que tem essa visão de Medeia civilizada? Porque ela respeitava a lei ou as normas da hospitalidade. E a gente já conhece do Homero que as leis da hospitalidade mostram para a gente, né? Em especial se vocês forem ver, não só a questão de toda a história do Paris, que não está na Ilíada, né? Que ele rompeu com a lei
da hospitalidade, e pagou um alto preço por isso, na própria Odisseia a gente tem, com o episódio do Ciclope, isso muito claro, né? E, mal comparando, a figura de Alcino, os Feaces, aliás, figura essa que também vai aparecer nos Argonautas do Apolodoro, que é onde está, né, a épica que vai contar a história da viagem de Jasão, mas depois, né, já no período helenístico, desculpa, já no período helenístico, esse dado de Medeia é bastante importante, porque já muda a nossa visão a partir de um antigo, né? Estou falando do Diodoro. Diodoro via, portanto, Medeia como uma figura que tem essa característica de civilidade importante, né? Algo que a gente vai ver um pouco diferente no próprio texto da Medeia, quando o Jasão vai falar para ela que graças a ele que ela é civilizada. Mas aí há outras implicações nisso. Então, para a gente vir aqui, né, não sei se vocês estão chegando direitinho, na biblioteca de Apolodoro, ou do pseudo-Apolodoro, lá no livro 1, vai contar essa história do oráculo, tá? Então, eu estou colocando aqui a visão do pseudo-Apolodoro, que fala que o Pélias, aí é o outro oráculo, né? Aí o oráculo é com relação a Pélias, de onde o Jasão vai sair, né? Por causa disso, por causa desse oráculo, que Pélias vai impor essa viagem a Jasão, né? Já pensando numa forma aí, ele sabendo que seria morto por alguém que ele iria encontrar e que usava só uma sandália, e Jasão é essa figura. Aliás, tem um filme bastante trash, vamos assim dizer, do Jasão e os Argonautas. Eu também recomendaria vocês a verem. Podem colocar a família toda, a pipoca, podem assistir, mas são aqueles filmes trash que vocês sabem, da década de 70, 80, enfim, que falam de mitologia grega. Então, aqui fala, né, do mito, é uma comédia, eu também adoro, eu adoro isso, eu adoro esses filmes horrorosos, né, na verdade. Então, eu vou passar bem rapidamente, porque esses slides eu vou deixar disponibilizado para vocês. Eu quero me centrar mais na imagem, né? Na imagem aqui do nosso herói, bem entre aspas, tá? Porque a forma como Eurípides coloca, né, representa o Jasão, assim como o que ele faz com Menelau também, né, lá na Helena, com Jasão, ele configura essas personagens heróicas, né? E aí lembre-se dessa inovação literária de Eurípides, que é fazer baixar do pedestal personagens extremamente elevadas, né? Ele vai configurar não só no aspecto cênico, algo que o Aristóteles vai falar, né, que cenicamente muitas peças de Eurípides funcionam muito bem no sentido de causar terror, né, porque ele coloca os reis maltrapilhos. Isso, anotem, vocês vão encontrar essa crítica no Aristófanes o tempo todo. E Jasão, ele é colocado ali como uma figura covarde, né? Então, isso é muito interessante de ver, porque a própria Romilly vai falar que o Eurípides, ele não gostava dos espartanos. Então, assim, aquele povo ali do Peloponeso, o Menelau, o Jasão, ele vai configurar nessa maneira. E aí, lembre-se do que eu falei no início da aula, é o aspecto patriótico, nacionalista, que a Romilly vai se referir, do Eurípides das primeiras peças. Tá? Então, essas primeiras peças, ele vai se colocar muito fortemente do lado dos atenienses contra os espartanos, né? Lembrem-se, eu falei nas aulas anteriores, que 431 é o ano do início da Guerra do Peloponeso. Então, é importante a gente também ter isso em mente e, por mais absurdo que pareça, para os que chegaram depois,
A Eurípides de todos os tragediógrafos, eu estou repetindo, ele é o que mais tem relações, né, na sua composição dos enredos com o seu tempo. Então, os aspectos políticos são riquíssimos e podemos visualizar isso nas peças que ele vai encenar. Tá? Então, eu não vou ficar lendo esses trechos que eu retirei, né? Mas vou mostrar nas imagens quão antigo é esse vaso. Ele é datado de 460, quinto século propriamente, mostrando aqui o nosso Jazão pegando o velo de ouro com a ajuda não de Medeia, essa aqui não é Medeia, né? Essa figura grande aqui é Atena, e aí do lado mais à direita tem um homem perto de um navio, né? Perto da nau Argo, já preparando o navio para quando Jazão sair, né, desse lugar, depois de pegar o velo de ouro, embarcar imediatamente, né? Bem, lembre-se, ou se não lembrarem, leiam os Argonautas. Ele, assim que pega o velo de ouro, ele, obviamente, ele tem que fugir. Quem viu o filme vai lembrar disso também, quem leu vai lembrar. O que eu falei, né? O Eurípides, em 455, ele vai encenar as Pelíades, e a imagem dessa cena se encontra aí num vaso que é datado do VI século. Olha quão antigo que é, né? Essa representação do mito. E o Eurípides, ele é realmente, vamos dizer assim, fascinado pela história da Medeia, porque essa cena mostra a Medeia provando que ela tem habilidade mágica de rejuvenescer um animal. E aqui está uma filha de Pélias. Embaixo, se vocês notarem, está escuro, né? É o Jazão ajudando a colocar o fogo aqui debaixo do caldeirão. Essa imagem, e do lado o senhor mais velho, vocês podem ver, né, o cabelo branco, é o Pélias. Essa imagem é a imagem da bruxa que vai passar para a Idade Média até os nossos dias. Então, vejam de novo o que eu falei no início. O que do mito fica? Né? Isso é interessante para a condução do nosso olhar a essa Medeia. Então, aqui, rapidamente, porque eu vou disponibilizar para vocês, a gente tem uma referência do filho de Jazão, Eumeu, né, um filho que ele teve numa de suas aventuras, quando ele parou em Nêmenos, que era uma cidade que só tinha mulher, então ele teve filho com essa Hipsípile, né, só para vocês saberem que esse mito é um mito bastante antigo, que aparece não só na Ilíada, mas também na Odisseia, eu mostrei para vocês anteriormente, e a figura aqui da Circe, que vai ser um elemento importante na vida da nossa Medeia, né? A Medeia, ela não aprendeu do nada todos esses mistérios mágicos, mas ela tem um pedigree, vamos assim dizer, né? Ela tem uma herança familiar também, que a liga a esse tipo de atividade. Então, e ela vai ser conhecida por isso. Portanto, se a gente for observar, né, e aí eu espero que vocês tenham o texto, tá? Se vocês forem observar o texto da Medeia em si, né, como eu já falei, Medeia é uma peça que vai ser encenada um pouco antes do início da Guerra de Troia, lembrando aí, né, que os festivais religiosos, em especial o festival em que a tragédia participava desde o seu início, são as Grandes Dionísias, é um festival, aliás, né, as Grandes Dionísias é um festival que acontece na primavera, então ali março, abril. A Guerra do Peloponeso vai acontecer um pouquinho mais para frente, então nós já temos ali os rumores de uma guerra, a desavença entre irmãos, tá? Isso só já daria em si uma tragédia. Então, o que a gente vai ver na peça, né? A gente vai ver um dado que é apontado também pela Jaqueline de Romy,
Eurípides vai ser o primeiro autor que vai falar disso, né? A gente tem, poxa, de todas aquelas peças das quais eu falei na última aula, Alceste, né? Tem representação de amor maior do que esse? Não. A questão da Fedra, né? Ela sofre por amor. A gente vê isso muito claramente. Medeia também. Medeia não está longe disso, né? Ela vai falar da sua relação, da sua dedicação por amor. Isso vai ser falado aqui no nosso texto. Ela fez tudo aquilo por amar Jasão. Então, é interessante a gente perceber que ele vai colocar em cena esse elemento romanceado, né? Não é à toa que essa construção do Eurípides depois, a forma como ele coloca isso no teatro, só vai ser retomado depois, por incrível que pareça, e aí tem uma relação muito próxima com a comédia, porque quando a comédia se voltar para dentro de casa, vai falar dos romances, das relações amorosas, isso vai ser retomado no teatro grego só posteriormente com a comédia nova. Então, isso que é importante. Então, essas figuras vão mostrar para a gente, se a gente for, por exemplo, pensar no Hipólito, pensar no Íon, né? O Íon também é uma outra figura. Íon, que é aquele menino, né, que vive no templo do Apolo. Essas personagens muitas vezes mostram para a gente uma certa nostalgia por um mundo que é puro, mostrando para a gente uma ideia de fuga, né, um desejo de fuga da ação que está em curso. Então, isso é importante a gente ver. Aí não se esqueçam do que eu falei também com relação à vida e obra de Eurípides, né? Eurípides ele vai encerrar a sua vida não em Atenas, ele vai sair dessa cidade, ele vai para Macedônia. Então, muito dessas configurações dessas personagens, que chegam até certo modo a ser idílica, né? Se a gente for pensar no Hipólito, no Íon também, na Ifigênia, né, a pureza de Ifigênia, a própria Alceste também, né, que se dá ao sacrifício, então mostra uma idealização de mundo que não existe mais. E aí a gente está em 431, quando a guerra vai ter justamente início. E não só isso, né? Alguns autores apontam Eurípides como sendo responsável pelo fim da tragédia, no formato que a gente conhece. Né? A gente viu desde o início, aí desculpa, quando eu falo desde o início é porque eu estou acostumada a dar essa disciplina desde o início mesmo, tá? Falando do Ésquilo, do Sófocles, tal. O meu jeito de falar vai ser sempre esse. Mas desde o início, o que a gente viu que era essencial na estrutura das peças? Do coro. O coro tem aquela função dramática de aconselhar, de se colocar do lado do herói. Que coro é esse da Medeia? É um coro cuja participação está enfraquecida. Vocês devem ter visto em algumas partes que a gente não tem espasmo. Olha a situação, a gente não tem espasmo. E em outras partes a gente vê uma discussão entre as personagens enquanto na parte, né, da participação do coro. Então esse coro, na verdade, ele vai... o coro de Medea, em especial, né, ele vai mostrar uma felicidade perdida. Né? O coro, ainda assim, por mais enfraquecido que seja, a gente vai conhecer no Eurípides, e não só eu estou falando isso para vocês, mas a gente já viu isso claramente no Aristóteles, quando ele dá o exemplo dos embólima, né, especialmente construídos por uma figura compositor de tragédia, que é o Agatão, que ele vai compor coros, né, cantos corais, que não tem relação mais, olha a questão da fuga, né, não tem mais relação com a ação que está transcorrendo ali no enredo da peça. Isso é importante da gente notar. Então, em Eurípides, essa força do coletivo está sendo enfraquecida.
E o que a gente vê mais fortemente é o quê? A ascensão cada vez maior do indivíduo. Porque o indivíduo no Eurípides, ele, como eu falei, né, no meio já dessa aula, o indivíduo no Eurípides, ele não está em tensão com nenhum dado externo. Tanto, né? Tanto. Claro, a gente tem, por exemplo, em relação à Fedra, a gente tem as normas sociais, né? Mas que não impõem tão fortemente. Nas personagens anteriores, a gente vê que existe uma força, muitas vezes maior, a força do destino, a força do oráculo, a força da lei, muito grande nas escolhas que essas personagens têm que fazer. O que acontece no Eurípides? O que a gente vê é um antagonismo não externo, mas é um antagonismo interno. Então, aqueles debates, né? A gente vai ter um debate, uma cena de Agon na Medeia, mas aí se refere muito propriamente ao aspecto da retórica, isso eu falei na aula anterior, nesse aspecto sofístico, retórico. Se a gente já viu no Sófocles, e aí quando eu acho que o Lucas vai se lembrar bem, quando a gente estudou, porque quando o Lucas fez literatura grega 2 comigo, né, Lucas, a gente viu, eu dei do Ésquilo até o Aristófanes, né, e a gente viu, né, Lucas, que o próprio Sófocles, ele tem uma configuração das peças iniciais, que é assim, a gente tem aquela maior detalhamento e maior presença da força oracular, né, da força do divino, essa oposição desses fatores do divino e do humano muito forte, em tensão, porque no Ésquilo não está em tensão, o divino, você vê o homem sendo conduzido pelo divino. Gente, o Orestes, ele é levado Apolo pega-o pelas mãos, né, para a condução da sua ação, e depois Atena o absolve. Olha o poder do divino no Ésquilo. No Sófocles, isso está em tensão. Está tão em tensão que a gente vai ver nas peças do segundo, isso eu que falo, tá? Do segundo ciclo do Sófocles, o Sófocles se aproximando cada vez mais desse aspecto moderno, né, contemporâneo da cidade, que são os debates retóricos, né, que são esses debates retóricos. Não é à toa que no Édipo você tem ali as cenas de Agon com Creonte, a gente tem a cena de Agon com Tiresias, e a gente tem a discussão, né, com Jocasta e Édipo para chegar a tal verdade que não pode mais ser verdade oracular, mas é a verdade investigativa, né? Mas, de qualquer maneira, ainda está no âmbito do social. Nas peças de Eurípides, vai estar no âmbito do individual. Né? Vai estar no âmbito do individual. Porque, por exemplo, o questionamento do Édipo ainda é o questionamento do oráculo. Né? Ainda é o questionamento do oráculo. O que chamam de tragédia de destino, né? Ainda é esse embate do homem com seu destino, o que a gente vê no Homero, né? Então, é muito interessante, e aí eu posso até dar uma página para vocês, na página 149, a Romain vai falar muito claramente, nenhum destino pesa sobre Medeia. Pesa sobre Édipo, mas sobre Medeia, não. Sobre Medeia, não. Ela poderia muito bem sair de Corinto e levar as crianças. Tá? Ela poderia. Então, isso é muito interessante. O que ela vai alegar é que essa fatalidade que é representada nas peças de Eurípides, em especial em Medeia, se dá porque há um predomínio da vontade. Então, essa é a descoberta do homem. Né? A gente tem que pensar, e aí não é à toa que eu citei para vocês a poética, né? O Aristóteles, quando ele fala do universal, porque o que Eurípides está mostrando ali?
E aí o termo que é usado não é um termo que eu tenha criado, mas é o termo que a Romy usa, uma nova psicologia que ele está colocando ali. Porque se a gente for pensar nessas figuras femininas, né, que propiciam ao Eurípides colocar essa força do thimós em cena, ou do pathos em cena, a gente tem uma Écuba, por exemplo, que é uma bárbara também, ferida no seu amor materno. Olha que interessante. A gente tem uma Fedra e uma Medeia que são feridas na sua honra feminina, na sua honra de mulher, porque o que vai imperar ali é a vontade delas. Tá? Então, eu acho que é bem interessante a gente ver algo que está muito claro ali no texto da Romy, né, que atrás, quando ela, não no capítulo que eu passei para vocês sobre o Eurípides, mas logo mais abaixo ela vai tratar do trágico, né, o que é o trágico, e ela vai falar que a tragédia ela vai se definir muito mais pela natureza das questões que levanta do que pelos tipos de respostas que oferece. Está lá na página 152, tá? Então, a tragédia se define muito mais pela natureza das questões. Então, qual é a natureza da questão da fatalidade que é levantada na Medeia? A questão da escolha, a questão da vontade que é colocada ali. Então, o interessante da gente ver é que o homem o Eurípides está enfocando a autonomia do homem, que não há nenhum peso do divino nas suas peças. Não significa, gente, que ele seja ateu, que ele seja antirreligioso, nada disso. Mas o que ele está questionando, e a gente tem que pensar que isso é um paralelo com o tipo de pensamento, né, do quinto século, em especial nessa parte, né, na última parte do quinto século, o que está sendo questionado ali, que já tinha sido questionado por Xenófanes, né, é a caracterização dos deuses pelo mito tradicional. Isso é importante da gente visualizar. A caracterização dos deuses pelo mito tradicional. O que a gente vai ter, por exemplo, no Sócrates, que viveu esse quinto século e que vai ser representado no Platão, é toda é toda uma discussão de como os deuses devem ser representados. Ele vai falar isso muito claramente na sua República. Será que devemos representar deuses fazendo coisas ruins? Fazendo coisas más? Ou será que devemos representar um herói chorando, sabe? E o Eurípides vai falar, sim, eu vou representar uma heroína fazendo coisas ruins, sim. Então, é esse questionamento que aproxima muito, né? O Bruno Snell vai falar que Eurípides é poeta, não é filósofo. Mas lá no Lesc, na Romy, vocês vão ver que ele vai ser chamado de poeta-filósofo. Que é isso. Como nós lidamos. E aí o Aristóteles, a gente vai colocar ele totalmente de lado, como nós lidamos com uma ação, com uma mimese que representa uma ação que foi deliberada, que foi deliberada. Quer dizer, a Medeia ela não faz isso por ignorância, ela não faz por ignorância, mas ela faz justamente tomada, e essa é a nova psicologia de Eurípides, né? Isso eu já tinha levantado um pouco na última aula, quando a gente viu quais aspectos do homem estão sendo trabalhados nesses autores. O Eurípides ele vai dar esse fechamento. Não, eu vou pegar o homem no seu aspecto mais emocional possível. Daí o adjetivo que ele vai receber do Aristóteles. Ele é o mais patético, ele é o mais trágico nesse sentido, tá? Agora, quem é essa Medeia? Vamos pensar na Medeia. E eu gosto de começar como o meu viés filológico pela palavra, né? O que significa Medeia. Medeia é um nomezinho muito interessante que vem de um verbo, né, que é medeomai, quer dizer pensar, calcular, deliberar. Então, não é à toa que a Medeia é a que pensa, é a que delibera,
é a que fomenta ardis. Tá? Não é à toa que quem tiver lido já a Medéia vai ver o tempo todo. Eu passei para vocês o texto do Torrano, e assim, eu percebi, porque depois eu fiz a comparação, que foi a melhor opção. A tradução do Torrano, eu tenho um certo carinho pela tradução do Torrano, mas a tradução do Trajano é bilíngue. Então, comparando com o texto grego, o tempo todo ela é chamada de sapientíssima, sábia. No grego, ela é chamada de safés. Então, ela é vista pelos coríntios, né, pelos cidadãos de Corinto, como sendo safés. Olha que interessante. Então, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que pensa, né? Todo mundo conhece as histórias que fizeram com que Jasão cumprisse a sua tarefa de pegar essa pele de cordeiro de ouro, né, esse velo de ouro. Foi graças às artimanhas e aos planos concretizados e pela sabedoria, pelo conhecimento, que inclusive no texto é uma episteme. Olha que interessante. Não é um saber simplesmente pelo ver, é uma episteme, é um saber refletido, é um saber pensado. Ela sabe como, quando e por que usar o conhecimento que ela tem. Então, ela tem um conhecimento epistemológico da natureza, que ela domina todas essas forças da natureza. Tudo bem que para alguns mitógrafos, no Exíodo, né, Medéia já aparece ali no Exíodo como sendo uma divindade. Jasão também aparece, tá? Jasão aparece na Teogonia como sendo, olha que interessante, né? Jasão se uniu a Deméter e deu origem a Pluto, o deus Pluto. Olha que interessante. Obviamente, como eu mostrei nas imagens, Jasão perdeu os filhos nessa tragédia, né? Porque é a versão do Eurípides, a morte dos filhos. Mas ele tinha outros filhos, obviamente, e Medéia também vai ter um outro filho importante. Eu comecei falando do nome, Medéia, é aquela que pensa e tal. Ela vai voltar, né, no final da sua história, e aí quem vai falar isso não sou eu, quem vai falar isso será o Pseu da Polodoro, na sua biblioteca. Ele vai falar que Medéia retorna para Cólquida. Ela vai encontrar o pai, Eetes, que vai ter sido destronado, ela consegue retornar esse trono, né, foi destronado por Pérsis, ela consegue devolver o trono ao pai, então ela consegue ter um espaço, e ela vai ter um filho, que é Medo. E olha que interessante, né? Como é que as nossas leituras, elas são todas helenocêntricas, né? Porque o Medo, quem vai ser o filho de Medéia, vai para a Ásia, vai mais para a Ásia, vai conquistar todos aqueles territórios que vai ser o quê? A Média, né? Lembre-se do Império Medo-Persa, vai ser um povo super poderoso. Então, olha que interessante essas explicações de fundação, né, que a gente tem na mitologia grega. Então, é importante ver que esse elemento do nome de Medéia já nos diz alguma coisa, né? Quando você ouve, em grego, quando você ouve Medéia, você já pensa numa pessoa inteligente. Então, não é qualquer personagem, e não é qualquer mulher, e não é só por ser mulher. Apesar de uma comparação que é feita entre as figuras femininas fortes da tragédia grega, a gente não tem como não pensar, com relação à Medéia, numa outra que se opôs muito fortemente ao status quo, que é a Antígona. E aí é um pouco do diferencial do Eurípides, tá? Nesse sentido do feminino. A Antígona, ela pode ser substituída por um rapaz, muito claramente. A Medéia, não. A Écuba, não. Fedra, não. Então, ele realmente alicerça esse elemento do feminino
muito fortemente, ele pega toda a sua força. Por quê? Porque ele está trabalhando, e aí quem vai dizer isso não sou eu, é o Bruno Snell, na página 113, tá, lá do Bruno Snell, ele vai falar que o foco do Eurípides agora, com todas as suas forças, é o aspecto da espiritualidade. Não é mais o aspecto dos feitos materiais ou dos conceitos, enfim, mas esse aspecto outro que ainda não tem explicação. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do aspecto emocional. Como eu falei no momento aqui da nossa aula, que somente as personagens femininas poderiam dar esse material para Eurípides. Então, por isso que elas são insubstituíveis. Se você tirar a Medeia da peça, não tem mais peça. Acabou. Se você colocar um homem, substituir Medeia por um homem, não tem mais peça. Então, isso é muito interessante porque ele não está mais preocupado, e isso é um desenvolvimento filosófico, por isso que eu chamo, apesar do Snell falar que não, mas eu chamo o Eurípides um poeta filósofo justamente porque ele não vai mais se preocupar com a aparência, que é como a filosofia estava se encaminhando nesse momento. Ele não se preocupa mais com a aparência, ele quer fazer o contraste por meio da crítica do conhecimento. Por isso que Medeia é essa festa. Então, o que está sendo discutido ali o que está sendo feito em todo o teatro do Eurípides, e isso o Snell ele baliza, ele mesmo vai dizer que o que está sendo, o Bruno Snell vai falar que o que está sendo feito no teatro de Eurípides, aliás, no tempo do Eurípides, isso se reflete no seu teatro, é o contraste e é a crítica com relação à episteme. Então, não é à toa que episteme é a palavra usada ali na Medeia, o mito e a moral. Gente, não é isso que a gente vai encontrar em Platão? Então, isso já está sendo discutido desde o V século e está muito claro.